Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Em reverência à palavra de Deus, eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé novamente para a leitura do texto sagrado, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhes: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. A tua suprema, sublime palavra, soberana, palavra inerrante, infalível, encontre um lugar no coração da tua igreja. Que todo louvor, toda oração que foi feita a ti, pela fé, o Senhor receba, e já queremos que recebeu no teu trono de graça. Agora fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Que eu diminua para que tu cresça, que eu suma para que tu apareça, e a única estrela que venha brilhar aqui seja a estrela de Belém, o Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Ó Deus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Existe uma grande diferença em saber quem é Jesus e conhecer Jesus. Existe uma grande diferença em você saber quem é uma pessoa e a conhecer. Por exemplo, nós sabemos quem é o presidente do Brasil, mas nós de fato o conhecemos? Não. Mas ele é uma figura popular, uma pessoa pública, então é muito fácil de identificar quem é o presidente. A mesma coisa aconteceu com a multidão que seguia Jesus. Estava Jesus, os discípulos e uma multidão. Eu acho interessante isso porque no Sermão do Monte, o evangelista Mateus, Marcos, Lucas sempre faz questão de destacar como se fossem três grupos seletos que seguiam Jesus. Sempre eles mencionam Jesus, os discípulos e uma multidão. Só que quando falamos de discípulos, imaginamos logo apenas os 12. Mas Jesus teve muitos discípulos. Muitos seguidores de Jesus eram discípulos, e muitos seguidores de Jesus eram apenas seguidores. Essa é a grande diferença que o autor já começa para contar a história do Bartimeu, do cego, e logo ele faz questão de destacar. Havia escribas, fariseus, os discípulos e uma multidão. Nós devemos ficar atentos a essas questões, porque o autor quer nos fazer ver ou prestar atenção em algo que de repente muitas vezes passa desapercebido. Por que ele faz questão de dizer, já que Jesus não só tinha os 12, tinha muito mais de 12 discípulos? Só numa comissão Jesus manda 72 discípulos. Então como é que ele faz questão de destacar que tinha? Olha na tua Bíblia, 46. E foram a Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão. A nossa pressa às vezes é de falar logo de Bartimeu, do que aconteceu com Bartimeu. Mas na verdade Marcos está querendo
nos chamar a atenção ao comportamento da multidão. E ele faz questão de dizer que era uma multidão que seguia Jesus, que estavam perto de Jesus, essa multidão estava perto de Jesus. Lembram quando também o evangelista Lucas faz menção da mulher com fluxo de sangue, e tinha uma multidão apertando Jesus, e uma mulher o toca, e Jesus diz: alguém me tocou. Aí os discípulos dizem: mestre, mas uma multidão te suprime, e tu quer saber quem te tocou? E ele diz: olha, alguém me tocou porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Não foi apenas espremendo, não foi apenas um toque, foi um toque de fé. E essa multidão que seguia Jesus, além dos discípulos, era uma multidão, e com certeza muitos dessa multidão foram que estavam no dia da sua crucificação dizendo: crucifica-o e liberta Barrabás. Eu quero falar nesta noite com o teu coração que Jesus pode mudar o quadro da tua história, Jesus pode resolver o teu problema hoje, se Ele quiser. Mas enquanto você der ouvido à multidão, você vai perder a bênção. Enquanto você der ouvido à multidão, porque tem um adágio popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, então foi Deus que mandou libertar Barrabás e crucificar Jesus. Embora fosse da vontade de Deus que Cristo padecesse, mas todos os envolvidos nessa morte certamente estarão diante do trono de Deus no dia do juízo. Cada chute, tapa, cuspe, tudo foi necessário ele passar. Mas ai daquele que foi o instrumento para fazer isso com o Filho de Deus. A graça de Deus não anula a nossa responsabilidade. A graça soberana do Senhor não anula a nossa responsabilidade. E eu gostaria de iniciar perguntando a você que me visita e que é membro dessa igreja: você quer apenas ser membro de uma igreja? Você quer apenas ser um frequentador de igreja? Você quer apenas ser um visitante socialmente em uma igreja? Ou você quer ser discípulo de Jesus? Porque em volta de Jesus sempre teve e sempre vai haver pessoas assim, que faz parte da multidão, que faz parte dos discípulos, que seguem Jesus, assim como de escribas, fariseus, saduceus, que não é aqui, as cúpulas aqui não está em questão, essas cúpulas religiosas que então seguiam Jesus. Pastor, mas como é que eu identifico um discípulo da multidão? A única diferença do discípulo da multidão é que o discípulo, ele quer conhecer, ele quer se parecer, e ele quer andar como o seu matetai, que é modelo, que é a forma. Discípulo vem de matetai, que é a forma, é uma forma que gera outros iguais. Enquanto a multidão, ela é analítica, a multidão é fria e calculista, a multidão está ali esperando o erro de Jesus, a multidão está ali esperando o momento para dizer blasfêmia, mas aquela multidão que está ali está comendo o peixe quando ele multiplica, aquela multidão que está ali está bebendo o vinho quando ele transforma a água em vinho. A multidão é terrível, a multidão é tentadora. Nós apelamos, nosso coração apela por multidões para tudo aquilo que a gente tenta fazer, mas é a maior tentação, porque a multidão é cruel. A multidão não são os discípulos. A multidão está esperando dar errado. Os discípulos estão querendo a cada dia se parecer com o seu mestre. Por isso que eu aconselho você, antes de entrar na história de Bartimeu, a observar comigo o verso 46, que tinha os discípulos e uma grande multidão. É como se fosse uma multidão de observadores. A multidão que muitas vezes esquece de adorar para contemplar os defeitos. A multidão que tem certeza que não vai dar certo. A multidão que está esperando Jesus fracassar, mas que está usufruindo de tudo que Jesus está fazendo e realizando. Está trazendo parente coxo, ele está andando, cego, enxergando, morto, ressuscitando. Está vendo Jesus fazer tudo isso. Interessante também é que nesses 3 anos e meio de ministério de Jesus, nada disso, nenhuma dessas provas cabais que Jesus era o Filho de Deus, foi o suficiente para fazer com que eles mudassem de ideia a respeito da sua morte. Eles não quiseram anotar, como João disse, que se
Se você notar todos os milagres que Jesus realizou, nem todos os papéis do mundo dariam para escrever. Uma hipérbole que João vai usar para ilustrar, olha, tem muito mais milagres que não foram registrados, mas que eu vi e que nós estávamos lá e presenciamos. A ponto que Lucas escreve, partindo de testemunhas oculares, milagres, que Marcos, que foi o primeiro evangelista que escreveu, não registrou. Então ele faz questão de destacar justamente isso. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto no caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu. Cego e mendigo. Só lhe restava a alternativa a mendigar. Cego, aqui não diz se foi de nascença. Tem um cego de nascença que Jesus vai curar. Interessante que com Bartimeu, Jesus disse, então veja. E com o cego de nascença, Jesus faz o lodo, passa no olho. Os dois não eram cegos. Jesus não podia fazer da mesma maneira. Então veja, o rapaz também tinha fé. Ele também queria ser curado. 39 anos cego. Cego de nascença. E Pedro pergunta, mestre, quem pegou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele nem os seus pais, mas essa enfermidade é para que seja manifesta a glória de Deus. Então Jesus faz um lodo na terra, passa no olho, e aquele homem vai e lava no tanque, e quando ele volta ali do tanque de Siloé, e quando ele volta, Jesus pergunta o que ele está vendo. Ele diz que está vendo os homens como árvore, e Jesus manda ele voltar e lavar de novo, e ele volta enxergando. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Jesus operando milagres de maneiras diferentes, na vida de pessoas diferentes, para ensinar coisas diferentes. E Bartimeu e eu, vocês vão pegar essa palavra entre saber e conhecer, porque Bartimeu era um mendigo e vivia à beira do caminho, e ele tinha uma capa, e essa capa, claro, era para lhe proteger do sereno, do frio. Essa capa lhe protegia do calor. Essa capa era o lugar onde ele se deitava e se cobria. Havia uma lei de Moisés que quando alguém pegava algo emprestado e não tinha como devolver, a capa só podia ser tomada como penhora até chegar perto da noite. Na noite tinha que ser devolvida, para que o necessitado pudesse se cobrir e não passar a noite no frio. E de manhã, aquele cobrador ia novamente e pegava a capa, ele ficava o dia todo sem a capa, e a noite era devolvida para que ele pudesse se cobrir. Pelo menos assim deveria ser. Em Amós nós vemos o que é que eles faziam: pegavam a capa, não devolviam, jogavam no pó e pisavam sobre ela. A capa, a única capa que o pobre tinha para se esconder do frio e do sereno. Bartimeu agora ele ouve, ele está ouvindo um burburinho e ele está sabendo que é Jesus que está saindo de Jericó. Quando Jesus está saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, ele chama e é chamado de Bartimeu justamente por isso. Bar é filho, Timeu, Bartimeu, significa filho de Timeu, o nome Bartimeu. Barrabás, filho de Bás. Essa é a transliteração e o significado do nome Bartimeu. Não era que o nome dele, o nome próprio dele era Bartimeu. Ele estava sendo chamado como filho de Timeu. Então chamava Bartimeu. Os judeus entendiam, filho de Timeu. Então o nome do cego realmente não é registrado aqui. Não sabemos o nome do filho de Timeu. Ele é o cego, filho de Timeu. Por isso que o seu nome é Bartimeu, filho de Timeu. Eu não sei se tem muita importância, mas lá vai ele, né? Então, irmãos, olha o verso 47 comigo. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele vai chamar Jesus como nem os seus seguidores o chamaram, filho de Davi. Isso prova que ele não só sabia quem era Jesus. Não sei se alguém contou, não sei se quando ele enxergava, ele leu isso sobre isso, mas ele chama Jesus pela sua descendência. Não teve nenhum momento que
Davi, deixa eu ver se é resposta, porque era a ideia de que aquela pessoa se debruçou sobre as escrituras para saber e ter a certeza que ele era o filho de Deus. Então chamar Jesus de filho de Davi era a convicção que ele era o filho de Deus. Então Bartimeu o chama, e o cego vai chamar Jesus pelo nome, e já mostrando a sua descendência, dizendo: olha, eu sei de que descendência você é, eu sei a tua origem, filho de Davi, tenha compaixão de mim, sofre comigo. Compaixão é sofrer com, é ter empatia, é sofrer a dor do outro com o outro. O verso 48 nos diz, aqui com certeza era a multidão. Muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos o repreendiam para que ele calasse, porque ele estava gritando muito. Sobre grito, me lembrei da mulher cirofenícia, que ela grita, e Jesus a ignora. E ela continua a gritar, e Jesus a ignora. E num determinado momento, os discípulos dizem: olha, mestre, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós, e não dá para ficar ouvindo. Então Jesus para em um diálogo com aquela mulher. Jesus cura a filha dela. Muitos o repreendiam para que se calasse. Por quê? Primeiro, que ele era mendigo. Segundo, que ele era cego. Ele era uma pessoa insignificante. Ele não tinha condições de seguir a Jesus, de acompanhar Jesus, mas ele gritava: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Imagina a multidão conversando, imagina o burburinho daquela multidão, imagina o preconceito que aquele homem não sofreu, e a multidão pedia que ele calasse a boca, porque eles tinham algo para ouvir do Senhor. A gente está prestando atenção e você está aí gritando, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Olha o verso 48, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele continuava insistindo, dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei se você tem problemas, eu tenho alguns, não sei se você tem, mas não tem alternativa, irmãos, maior e melhor. No momento mais difícil da nossa vida, no momento que parece irreversível, no momento em que não temos alternativa, só nos resta, e deve ser a primeira e a última coisa a fazermos, é dizer: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos vão dizer que já era, acabou, não tem mais como recorrer, não adianta ir atrás, já aconteceu, agora é só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Quem tem Jesus tem tudo, não precisa de mais nada. Se você só tem Jesus, você é rico, milionário, você está curado. Se você só tem Jesus, você está salvo. Se você só tem Jesus, você está liberto. O problema é que muitos têm Jesus e outras coisas. É por isso que o milagre não acontece. É porque tem Jesus e outra coisa para se garantir. É porque tem Jesus e o dinheiro, tem Jesus e a saúde, tem Jesus e a inteligência, tem Jesus e tantas outras coisas, e não experimenta o milagre. Mas feliz é aquele que só tem Jesus, que só resta Jesus, que só sobrou Jesus, que só tem Jesus. Esses que vão experimentar o milagre de Deus. Bartimeu não tinha dinheiro, era cego, tinha uma capa velha, e ele só tinha Jesus, o filho de Davi, e por isso que ele voltou a enxergar. Mas na multidão tinham pessoas que tinham dinheiro, eram doutores da lei, e este exato momento estão no inferno. E Bartimeu, a partir daquele momento, que só tinha Jesus na causa, como dizemos, só Jesus na causa. É no momento em que só tem Jesus na causa, percebam isso. Não sei se você já percebeu, mas é no momento na tua vida que só sobra Jesus que as coisas começam a acontecer. É no momento em que só sobra Jesus que o milagre começa a acontecer. É no momento em que só resta Jesus que experimentamos o milagre de Deus em nossas vidas, porque só restou Jesus. E tem pessoas que parece que precisa ter um choque de realidade como Bartimeu. São mendigos espiritualmente e não percebem. São como a igreja de Laodiceia, rica, abastada, tem uma empresa de colírio, tem uma fábrica de tecido, como tinha em Laodiceia, um lugar de águas térmicas, né, de água térmica para poder, água morna. Eles tinham tudo aquilo, era um ponto turístico muito grande. E na verdade Jesus disse: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus.
Pega o colírio de mim para que você veja de verdade. Pega meu olho e aí você vai ser rico de verdade. Mostrando que tudo que temos nada adianta. E aqui muitos o gritavam e o repreendiam para que ele calasse a boca. Imagine se ele desse ouvido a isso. Imagine se ele desse ouvido à multidão. Imagine então Bartimeu esmorecendo e dizendo: já que está todo mundo dizendo que é para eu calar a boca, então eu vou me calar. Ele grita ainda mais alto. E ele diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele insiste nessa canção em chamá-lo de filho de Davi. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Jesus para no meio da multidão e diz: chama esse homem aqui. A multidão que manda ele se calar, agora tem que ir buscá-lo e trazer. A multidão que mandou ele se calar foi a mesma multidão que viu o milagre acontecer na vida dele para que ele voltasse a enxergar. A mesma multidão que o reprimia, que não queria que ele clamasse, que ele falasse, foi a mesma multidão que teve que presenciar com apenas uma palavra aquele cego voltar a enxergar e deixar de mendigar. Meus irmãos, as lutas, as adversidades da vida são grandes, mas não pare, não desista, continue clamando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu te aconselho, à luz da Bíblia, a clamar pelo Filho de Deus. Eu tenho uma boa notícia da parte de Deus para dizer para você: que Ele não está em Jericó, Ele está aqui nesta noite, passando no meio da sua igreja. E você tem a oportunidade que Bartimeu teve naquele dia. Se você crê, se você não crê, você não recebe. Se você crê, você recebe. Então, se você crê que Ele está aqui nesta noite, clame: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus, e para Deus nada é impossível. Infelizmente, muitos experimentam a cegueira espiritual que o apóstolo Paulo vai escrever, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos e não conseguem contemplar o milagre. Ficam como os discípulos no caminho de Emaús, não percebem a presença de Jesus, nem que ele caminhe 1 quilômetro, 11 quilômetros com ele, porque ele está tão ocupado em seus próprios pensamentos que não percebem a presença de Jesus perto de si. E aqueles discípulos vão conversando e diz: tu é estrangeiro, que tu não sabe o que aconteceu? Ele está falando com o próprio Jesus sem perceber que era ele. Triste realidade. Quando Jesus manda chamar aquele homem, imagina a reação da multidão. Jesus para tudo e manda chamá-lo. E aí ao chamá-lo, e aí chamaram o cego. Olha o verso 49, dizendo: coragem, mais coragem. Mais coragem de gritar, de clamar, como aquele cego teve. Coragem, levanta-te, Ele está te chamando. Olha a alegria daquele homem de ver que o seu grito, que o seu clamor valeu a pena, a sua insistência valeu a pena. E num determinado momento o Senhor parou e mandou chamá-lo. Insista, persevere, continue clamando. Eu não estou vendo nada, pastor. Continue clamando até você ver. Enquanto você não vê, você clama, 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 até que você comece a contemplar a glória de Deus na tua vida, na vida da tua família, dos teus filhos, na tua casa. Comece a clamar como Bartimeu até Jesus te chamar. E quando Ele não te chamar, continue clamando. E vai chegar o momento certo, o dia certo, a hora certa, o momento exato do milagre na tua vida. Coragem, homem. Levanta-te, Ele te chama. Verso 59. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Ele dá um salto, provavelmente aqui um salto mortal, se ele fosse capoeirista, né? Ele deu logo um salto, levanta-te. Ele não quis nem que ninguém segurasse sua mão. Ele deu um salto, ficou de pé. Imagina o poeira falando para tudo que é lado perto de Bartimeu. Bartimeu, irmãos, ele tem uma atitude de fé, tão simples, mas de fé. Irmãos, a capa era a única coisa que o mendigo tinha para se cobrir. A capa, como eu disse a vocês, era algo muito importante, que lhe protegia do sereno, do frio. A capa lhe protegia. A capa, onde ele ia, ele levava essa capa. Todo mendigo ganhava uma capa, e era o sinal que ele era mendigo, porque as pessoas passavam na rua e via ele com uma capa. Ele não podia transitar no meio do público. Ele vivia à margem da sociedade. Ele era o mais
socializava, ele vivia sempre à beira do caminho. Sempre à beira do caminho. Não participava de conversas, ele não interagia com ninguém, ele não tinha amigos para conversar, e ele estava ali à beira do caminho com sua única capa. A sua capinha que já tinha ali o cheirinho, né? Imagina o cheirinho que Bartimeu naquela capa, né? Imagina, né? E interessante que ele não sabia o que Jesus ia fazer. Interessante que Jesus não disse: chama ele que ele vai voltar a enxergar. Interessante é que ele não pediu para enxergar. Ele só pediu para que o Senhor tivesse compaixão dele. E quando chama, olha para a Bíblia aí para você ver. E quando ele é chamado, ele levantando-se aqui, lançando de si a sua capa. Ele primeiro joga a capa fora, irmãos. Primeiro ele jogava aquilo que ele se garantia, aquele pouco que ele tinha para lhe acolher, para lhe proteger, aquilo que lhe acalentava nas noites frias. Meus irmãos, muitas pessoas ainda não experimentou o milagre porque não quer jogar a capa fora. Eu não quero falar aqui de capa da hipocrisia, capa disso, não. Eu quero falar que a capa é aquilo que você se garante e está querendo barganhar com Deus. Primeiro eu enxergo, depois eu jogo a capa fora. Primeiro o milagre acontece, depois eu vou te servir, eu vou ser fiel. Se eu passar na prova, se acontecer isso na minha vida, nunca vai acontecer desse jeito. Porque Deus não é Deus de barganha, Ele é um Deus de fé. E abençoa na vida daqueles que têm fé. Talvez você não abriu mão porque você não tem fé o suficiente para receber o milagre como Bartimeu tinha. E quando manda chamar antes de levantar-se, antes de se levantar, ele lança a capa fora. Depois ele salta e fica de pé. E só depois que ele vai até Jesus. Agora ele vai até Jesus, sem capa, sem nada, e para diante do Senhor. Para mim, não é nem o milagre em si, o clímax. Para mim, o clímax dessa mensagem é a atitude de Bartimeu à espera do milagre que ele estava para receber do Senhor. Para mim, o mais lindo está no verso 59. Não que o fato dele enxergar não foi uma maravilha de Deus, foi qualquer coisa, mas a atitude de Bartimeu antes de receber o milagre. A atitude de Bartimeu antes de saber por que Jesus estava lhe chamando. Então, Bartimeu levanta-se. Verso 59, verso 50, eu estou falando 59, mas é o 50. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Primeiro ele lança a capa fora, depois ele se levanta e depois ele segue a Jesus. Mas muitos que querem seguir a Jesus não querem jogar a capinha de estimação fora. Muitos têm até o nome na capinha, não joga fora de jeito nenhum e está seguindo a Jesus. Você não está seguindo Jesus desse jeito, você só está acompanhando Jesus, igual a multidão. Você está acompanhando, mas seguindo você não está. Porque a atitude de Bartimeu, primeiro que foi de não desistir, enquanto todos mandavam ele calar a boca. Certa vez, um homem estava a mendigar, e a história vai contar que passava um homem muito rico na beira daquela ponte. Ele ficava perto de um valão sentado numa ponte, e passava um riacho embaixo daquela ponte. E passava um homem muito rico, e todo dia aquele mendigo, uma esmola, pelo amor de Deus. E aquele homem rico jogava uma moedinha, o barulho era de uma moeda pequena, na latinha daquele cego. E quando o rico passava, o cego chacoalhava a latinha e jogava para trás do rio. E aí veio o rico de novo, aquele homem muito rico, uma esmola, pelo amor de Deus. Aquele homem rico jogava apenas uma moedinha dentro da lata, ele chacoalhava e jogava sobre as suas costas. Um belo dia, aquele mendigo acordou de mau humor. Ele disse: hoje esse avarento, esse rico miserável vai vir. E aí veio o rico de novo, e ele falou: não, antes de você colocar a esmola, eu quero saber de você, porque você é um homem tão rico. Todo mundo fala que você é o homem mais rico da cidade, e você só joga
uma moedinha aqui na minha latinha aí, pelo barulho, é uma moeda pequena. Porque todo dia você só joga uma moedinha para mim, porque você não é avarento. E aquele homem rico responde: é que a moedinha que eu jogo todo dia na sua lata é uma moedinha de ouro puro, maciço. E muitos estão assim, irmãos, estão desprezando o ouro maciço que Jesus está colocando e está jogando fora. Já era, estava tudo no riacho, todo dia ele jogava atrás de si aquela moedinha. E aí o homem disse: se você guardasse todas as moedinhas que eu te dei, você, na primeira moeda já não era nem para na semana seguinte você estar aqui mais pedindo de novo. Mas muitos não querem desapegar daquilo que garante muitas vezes, daquilo que lhe dá segurança, comodidade. E Bartimeu faz isso. Ele lança a capa, ele levanta e segue Jesus. E quando ele dirige-se a Jesus, o verso 51 vai dizer: e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego responde. Olha, ele chama de mestre. Ele chama Jesus de doutor. Mestre não é no sentido de majestade, mas no sentido de doutor, de rabino. Jesus era rabino, Jesus era mestre da lei. E ele mostra mais uma vez que ele conhecia quem ele estava pedindo o milagre. Ele não disse que eu quero ver, ele fala antes: mestre, que eu volte a ver. Significando aqui, apontando que antes ele chegava, ficou cego depois, não sabemos o porquê. Mas ele disse que eu volte a ver. Então ele não era um cego de nascença. Que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi. Imediatamente, quando ele recupera a visão, Jesus disse: vai, segue teu caminho, a tua fé te salvou. Vai, você já está enxergando, você está livre. Eu estou indo para cá, você vai para lá, pode ir. Mas aquele homem, após receber a sua visão de volta, imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Quando ele recupera aquilo que ele tinha perdido, ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Quando ele recupera e ele pega e ele resgata diante de Deus aquilo que lhe faltava e aquilo que era fundamental na sua vida, que era a sua visão, ele continuou seguindo a Jesus. Será que se Jesus fazer o que tanto você está pedindo, será que se ele resolver aquele dilema que você está ansiosamente clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim, você vai continuar seguindo a Jesus? Eu conheço algumas pessoas que deixaram de seguir a Jesus depois que aquilo que tanto buscava recebeu. Será que não está te faltando fé o suficiente para jogar fora aquilo que você se garante primeiro, para depender única e exclusivamente da resposta de Jesus? Porque se Jesus não resolve o problema dele, outro mendigo, alguém já tinha pegado a capa dele e já era. Mas não, ele primeiro lançou a capa fora, levantou-se, dirigiu-se a Jesus, recebeu o milagre e não foi correndo para casa para contar com a sua família. Ele recebeu o milagre e continuou seguindo a Jesus pelo caminho. Ele não procurou os amigos antigos que a essa altura já havia lhe abandonado porque ele estava cego. Porque no mundo você só vai no que tem. Quando você perde um pouco que tem, você perde os amigos. Os amigos somem, ninguém liga, ninguém procura. Mas ele continuou seguindo Jesus. Aquele cego reconhece o senhorio de Cristo. Aquele cego conhece realmente Jesus. E nesta noite o Senhor te convida a não só saber quem é Jesus. Tem pessoas que nos visitam nesta noite que talvez saibam quem é Jesus. Talvez você saiba quem é Jesus. Você ouviu falar, tua mãe fala, o vizinho fala, a rádio Melodia fala. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para você conhecer quem é o Filho de Davi.
O filho de Davi, aquele que faz o cego ver, o coxo andar, aquele que salva, cura e liberta. E Ele quer fazer um milagre na tua vida. Se coloque de pé e vamos orar neste momento. Vamos clamar ao Senhor. E eu aconselho você a clamar e a clamar e a pedir e a confiar que Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Eu queria falar com você, filho de Timeu, Bartimeu. Você que talvez está mendigando espiritualmente à espera de um milagre. Eu convido você a sair do teu lugar. Eu convido você a levantar sua mão aí onde você estiver, que eu quero orar por você. Você que diz, não, eu quero saber quem é Jesus. Eu não quero apenas saber quem é Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu convido você neste momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, estamos na tua casa nesta noite, Senhor. Como é lindo ver a história desse cego e o que o Senhor fez na vida dele. Faz na nossa vida também, Senhor. Tenha compaixão do teu povo. Deus, eu te apresento este homem que está aqui diante do teu altar. Eu não sei o que ele quer, mas tu sabes o que ele quer e o que ele precisa. Faz um milagre na vida dele, Senhor. Faz um milagre na vida deste homem, Senhor, que veio nesta noite no teu altar dizendo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, a poderosa mão do Senhor esteja sobre a vida do teu filho. Que o Senhor o ponha de pé e o fortaleça. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o mesmo Senhor Jesus que curou Bartimeu, que está aqui nesta noite, possa fazer o milagre na vida dele, ó Pai. E de todos, da tua amada igreja, do teu povo, da tua noiva, cada irmão, irmã, amigo, visitante que entrou aqui nesta noite, que no momento mais difícil da sua vida, ele venha lembrar do filho de Davi, venha clamar pelas misericórdias do Senhor, e certamente alcançará o milagre do Senhor em suas vidas. Eu abençoo a vida deste homem, ó Pai, junto com a tua igreja. Eu abençoo esta vida no teu altar. Consagro este homem ao Senhor nesta hora. Os pensamentos dele, o coração dele, a vida dele diante de ti. Está diante do Senhor, dizendo, tem compaixão de mim. E o Senhor é um Deus que se compadece. O Senhor é um Deus que não despreza um coração quebrantado e contrito. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos? Se coloque de pé e vamos orar para encerrar. Obrigado, Senhor, por mais um dia, porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado pela tua graça, maravilhosa graça que nos põe de pé. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez no dia de hoje. Obrigado pelo dia de amanhã, porque só temos a garantia do dia de amanhã no Senhor. Ó Deus, seja também com o Eduardo que está no leito, ó Pai. Seja o oxigênio do teu filho. Fortalece a irmã Simone ao meio, os seus filhos, aquele lar, aquela família, os enfermos da tua casa, a irmã Nair, a irmã Lucir, ó Pai, e todos os enfermos da casa do Senhor. Seja com todos, ó Pai. Nos dê uma semana maravilhosa na tua presença, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo Filho, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz amém. Amém. Que Deus abençoe. A oração silenciosa, estamos despedidos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
te adoro.